Deus. Muito bem, meus amados. Que Deus abençoe você, meu querido irmão. Que Deus abençoe você muito, minha amada irmã. Hoje nós queremos falar de paz. A paz de Deus na nossa vida. A paz de Deus na nossa casa, no nosso lar. E eu gostaria de lhe fazer esta perguntinha. Você percebe? Você tem a paz de Deus na sua casa? Você tem a paz de Deus na sua vida? Para começar a falar de paz, eu quero lhe contar uma história de um fato que aconteceu na minha vida, quando um dia de Natal, não é? Um dia de Natal. Natal, as pessoas, quando se encontram, costumam saudar umas às outras, né? E, normalmente, nessa data, as pessoas gostam muito de falar de paz. E eu me lembro que eu fui convidado para um jantar na casa de alguém, na casa de uma pessoa de um poder aquisitivo muito bom, pessoas que nós podemos considerar ricas, pessoas ricas. E quando nós estávamos lá jantando, glória a Deus, quando nós estávamos lá jantando, aí aconteceu que eu percebi que naquela casa, diante de tantas coisas bonitas que havia na mesa, pratarias, não é? Copos de cristais, pratos assim muito belos, coisas impressionantes realmente, e uma comida muito refinada. E quando chegou em determinado momento daquele jantar, aí eu pude perceber que havia uma briga, ou uma questão entre o marido e a mulher. Eles não estavam em paz. Eles estavam rancorosos, até sem se falar um com o outro. Olha só, plena noite de Natal, comemorando o Natal, um jantar, eu estava participando, mas aquele casal, eles não estavam bem, estavam brigados, estavam sem se falar um com o outro. E ali, meus queridos, eu comecei a observar e até tentei ajudar aquele casal, mas saí daquela casa juntamente com minha esposa, a irmã Sandra. Saí dali com a irmã Sandra, assim, vendo uma coisa que a gente comentou. Tanta riqueza material, mas dentro da riqueza material havia pobreza espiritual. Pobreza espiritual porque não havia paz naquela casa. Havia rancor, contenda, um casal que com seu dinheiro não conseguia ter paz. E na verdade, meus amados, aquilo ali me deixou impressionado com aquela situação. Mas o que mais me impressionou foi que eu saí dali, daquela casa, e fui passar na casa de uma outra pessoa, um cidadão, um pastor. Esse aí eu faço questão de citar o nome dele, pastor Florencio Manuel. Já partiu, já está com Deus, não está mais aqui nesse mundo. E ele, já velhinho, né, com sua esposa, ele tinha pedido para eu passar na casa dele também. E eu disse, olha, eu vou em um lugar, quando eu sair desse lugar eu passo na sua casa. E quando eu cheguei na casa do pastor Florencio Manuel, o que é que havia naquela casa, irmãos? Simplicidade. Quando eu cheguei lá, na casa dele, eu já conhecia a casa dele, a casazinha simples. E eu comecei agora a comparar com aquela outra casa que eu estava. Uma casa grande, pratarias, copos de cristais, comidas refinadas, mas não havia paz na vida do casal.
E quando eu cheguei na casa do pastor Florencio Manuel, aí, aquela casinha simples, e para minha surpresa, quando eu entro na sala dele, havia uma mesa com alguns salgadinhos, né? No centro da mesa havia um peru, ou era um chester. Eu sei que era uma ave grande, né? Ou era um peru, ou era um chester, não lembro. E estava lá no meio da mesa assim, né? Na parte principal, algumas garrafas de refrigerante. E eu olhei a simplicidade daquela casa, irmãos. Que coisa maravilhosa. E quando foi daqui a pouco, aí chega o irmão Florencio, né? Feliz da vida, me atendeu e me convida para sentar. Quando eu sento lá na casa dele, havia um lugar assim que era uma espécie de uma poltrona com lugar para 2 pessoas. Eu me sentei naquela cadeira e ele ficou calado. Irmã Sandra sentou em outra e ele ficou conversando conosco. Daqui a pouco, quando a irmã Vânia chegou, que é a esposa dele, aí ele olhou para mim assim, aí fez: meu pastor, eu queria pedir para o senhor sentar aqui junto da irmã Sandra, porque aí nesse lugarzinho que tinha os 2 assentos, não é? É para eu me sentar junto com minha esposa, irmã Vânia. E eu comecei a fazer comparações, irmãos, dessa casa que eu estava agora, uma casa simples, humilde, refrigerantes, os mais simples, aquelas garrafas grandes, né? Um peru ou um chester assim em cima da mesa, alguns salgadinhos, e a paz que reinava naquela casa. A paz que reinava naquela casa, meus queridos. Um homem de Deus, um homem que vivia com Deus. E a diferença daquela outra casa rica. Meus amados, o Senhor Jesus na sua palavra, ele falando, ele diz no capítulo 14 de João: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Observe bem esta palavra. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Meus amados, a paz de Deus não é como a paz do mundo. A paz do mundo muitas vezes está baseada nas coisas desse mundo. Os homens tentam encontrar a paz nas coisas desse mundo e não conseguem. Olha, a paz, ela não está no dinheiro. A paz não está na casa bonita, na casa boa, ou no apartamento bom, não é? Não, a casa não está nessas coisas. A casa não está nas muitas roupas, ou na beleza das roupas que você pode adquirir. A paz não está na posição social que você pode conquistar nessa sociedade. A paz não está em nada dessas coisas. A paz está muitas vezes pertinho de você, e você não deixa ela entrar na sua vida. A paz é Jesus. A paz é Deus quando Ele está em nós. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, Ele estava explicando justamente que a paz dele era uma paz diferente da paz do mundo. Não era essa paz que as pessoas buscam num campo de futebol e só conseguem brigas, né? Vai torcer pelo seu time porque está procurando o quê? Felicidade, procurando alegria. Aí quando chega lá, o que é que encontra? Confusão, contenda, disputa e nada de paz. Muitas vezes no final de semana reúne os amigos e ali começam a beber, começam a tomar algumas cervejas, uísques e comidas, tentando buscar uma alegria que possa lhe proporcionar satisfação, paz, mas não encontra. Quando depois está atormentado.
Hoje é um dia de segunda-feira. E quantas pessoas que passaram seus fins de semanas correndo atrás dessa paz e não encontraram? Porque buscaram no lugar errado. Foram buscar a paz numa praia. Foram buscar a paz na bebida. Foram buscar a paz na comida. Foram buscar a paz em um clube de campo. Quem sabe até se deitou lá num lugar aparentemente calmo, não é? Deitou numa rede, dormiu, mas não conseguiu tirar o problema de dentro da sua cabeça. Não conseguiu se afastar do problema, a dificuldade, a luta, a contenda, a dissensão, o problema financeiro, o problema de relacionamento familiar. Quantas famílias que tentam buscar a paz no lugar errado. Amados, um dia eu me lembro que eu vi um exemplo de um passarinho. Um passarinho que estava cantando em plena chuva. Ele parado, porque estava chovendo, e ele parado sobre um galho de uma árvore. E ali chovia e até trovejava, não é? Aqueles trovões. Uma tempestade passando, mas aquele passarinho, amados, ele estava ali cantando como se nada tivesse ocorrendo junto dele. Aquele passarinho, ele é o exemplo daquilo que Jesus disse: olhai para as aves dos céus, olhe para os pássaros. Os pássaros eles nem semeiam, nem colhem. E Deus cuida de todos eles. Então, meu querido, a paz de Deus, ela é diferente, porque a paz de Deus, você consegue sentir alegria na sua vida, mesmo no meio das tempestades. Assim como aquele passarinho que estava ali na árvore. Aquele passarinho que cantava no meio de uma tempestade. Assim é aquele que tem a paz de Deus na sua vida. Eu fico impressionado quando eu vejo a história, meus queridos, do momento da prisão até a crucificação de Jesus. Vê como a paz de Deus se manifesta. Na hora que Jesus foi preso, Pedro tentou reagir contra os soldados. E Jesus disse: Pedro, tu acha que se porventura eu quisesse, eu não rogaria ao Pai e ele mandaria legiões de anjos aqui para me defender, Pedro? Porque Jesus estava em paz. E a Bíblia diz que ele caminhou, ele foi para a crucificação, para o matadouro, como uma ovelha muda. Ele saiu caminhando como uma ovelha muda, em paz. Os soldados batiam nele, os soldados o agrediam. Batiam com uma cana na cabeça dele, colocaram uma coroa de espinhos nele, e ele calado. Talvez você não consiga penetrar e entender esse momento, porque talvez alguém hoje, nos dias atuais, se fizesse tal coisa, você pensasse assim: não, ele está fazendo isso por pirraça, ele está calado por pirraça, ele está mostrando que ele é forte. Não, não é isso. Sabe o que é que se passava dentro de Jesus? Palavras como essas: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E ali saiu o Senhor Jesus sendo empurrado, carregando uma cruz. Pregaram ele na cruz, deixaram ele lá pendurado, quebraram todos os princípios, quebraram todos os princípios que havia em relação ao respeito por um ser humano na vida de Jesus. Maltrataram ele, cuspiram ele. E ali, meus amados, estava Jesus pendurado na cruz. Estava Jesus pendurado na cruz, mas sabe onde é que ele estava ligado? Ele estava ligado nos céus.
Ele estava conversando com Deus. E toda essa conversa com Deus, amados, é justamente ela que nos traz essa paz. Então, meus amados, o Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. É uma paz diferente. É uma paz que você consegue sentir alegria, mesmo em meio às tribulações. Você consegue ser feliz, mesmo em meio às tribulações. Então, meu querido, se você não tem essa paz, você precisa conhecer essa paz. E sabe por que Jesus fez tudo isso? Para nos dar essa paz. E ele aqui está dizendo: deixo-vos a paz. Eu lhe dou essa paz. Talvez você não compreenda, mas olha, nesse mundo, Jesus falou que todos nós teríamos aflições. Todos os seres humanos, eles terão aflições. O problema não são as aflições. O problema não são as dificuldades. O problema é que os homens não sabem passar pelo meio das dificuldades. Não sabem passar pelo meio das guerras, das lutas. Eles não sabem estar em paz. Conta-se uma história que um dia um barco com muitos turistas ia caminhando em pleno mar, não é? Ia navegando, aquele barco ia navegando em pleno mar. E de uma hora para outra começou a haver uma grande tempestade no meio daquele mar. E todos se afligiam, corriam para um lado, corriam para o outro. O barco vai afundar. O capitão estava lá, no leme do navio, tomando conta, administrando o navegar daquele barco. O comandante daquele navio estava lá na sua posição firme. E as pessoas somente se desesperavam. Mas naquele barco havia também uma mocinha de aproximadamente seus 16, 17 anos, que estava tranquila. E ela sentadinha tranquila, até tocando o seu instrumento. E as pessoas passavam por ela e olhavam aquela mocinha, todos desesperados, passavam por ela e olhavam aquela mocinha lá tranquila. Por que você não corre? Era a pergunta que todos faziam consigo mesmo. Por que essa moça não corre? Por que ela não vai fazer alguma coisa? Não se desesperam. Até que alguém, muito atormentado, parou junto dela e disse: você vai ficar aí quieta, não vai fazer nada? Ela fazia: por quê? A moça disse: por quê? Por que se desesperar? E as pessoas: você não está vendo o que está acontecendo? Essa tormenta no mar, o barco aí quase indo a pique. Ela disse: não se preocupe, eu conheço o meu pai. Meu pai é o comandante do navio. Eu já passei por muitas vezes por situações como essa, e esse navio nunca afundou. E essa é apenas mais uma. Eu sei que eu vou vencer. Eu vou chegar do outro lado. Você vai ver. E quando foi daqui a pouco, a tempestade acalmou. E a mocinha continuava lá tranquila, tocando seu instrumento, uma harpa. E aquilo serviu de lição para muitas pessoas naquele barco. E isso é um exemplo da confiança que nós devemos ter em Deus, meus queridos. Isso é o exemplo da confiança que nós devemos colocar no nosso Pai. O nosso Pai, Ele está no barco. Em determinada ocasião ele disse: não se turbe do vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. Nós dizemos que cremos em Deus, mas na verdade, meus queridos, nós nos desesperamos com muita facilidade. Nós perdemos a nossa paz quando uma situação financeira aperta um pouco. Quando a enfermidade chega, que quer tirar a nossa alegria, nós perdemos a nossa paz. Quando algum conflito de relacionamento acontece na nossa vida, isso começa a tirar a nossa paz. Então, meus amados, onde Deus está, a palavra de Deus nos diz que os que confiam no Senhor,
Eles serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, meu querido, olha, eu quero te dizer, não há motivo para você perder a paz de Deus na sua vida. Você que já declara que tem Deus na sua vida, você que declara que confia em Deus, por que você está atormentado? Por que você está atormentada? Se você tem Deus na sua vida, não há motivo para você se atormentar. Ao contrário, você tem motivo é para se alegrar, para estar feliz. No meio dessa tempestade, você vai ver que Deus, Ele vai manifestar um milagre na tua vida. Sabe qual é o maior milagre da tua vida? É você estar vivo. O maior milagre da tua vida é você estar respirando. É você estar aí vendo as coisas acontecer. É você ter as condições necessárias para enfrentar essa situação. Talvez não do jeito que você quer. Porque nós queremos tudo fácil, né? Ah, se eu tivesse muito dinheiro, se eu tivesse amizade com fulano, se eu tivesse a saúde perfeita, se eu fosse desse jeito, se eu fosse daquele jeito. Não é do seu jeito. Sabe por quê? Se fosse do seu jeito, você virava um Deus. Você queria tudo da sua maneira. É do jeito de Deus, para você entender que a sua paz não depende de você, sua paz depende de Deus. Nas tempestades da vida, o barco da tua vida, ele pode estar querendo afundar. Mas Deus quer ver você como aquela mocinha no barco. Tranquilo, confiando nele. Porque os que confiam no Senhor, eles serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que é que você vai fazer? Vai ficar desesperado? Vai continuar desesperado? Ou vai se acalmar? Deixar mais uma vez essa tempestade passar? Vai em frente, meu amigo. Vai em frente, meu irmão, minha irmã. Vai em frente, porque Deus está contigo nesse negócio. Não vai acabar por aí, não. A tua história não acaba por aí, não. Muitas coisas Deus ainda tem na tua vida. Agora, o que você não pode é perder essa paz que Jesus nos deixou. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Então, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É isso que Jesus diz para você nesta manhã. Deixe a paz na sua casa, não coloque a paz para fora. A tempestade, ela pode até entrar, mas quando a tempestade entra, onde existe paz, ela vai rodar um pouquinho por ali, mas vai embora. É como a chuva do passarinho, não é? O passarinho estava lá, feliz, cantando na chuva, paradinho lá, a tempestade, os raios caíam, mas não atingiam aquele passarinho. E a chuva passa, e o passarinho continua seu voo, seus cantos, né? O passarinho continua a sua vida com alegria. É isso que Deus quer de você, tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus.